pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro do mês 8 da Tag Inéditos, Querido Edward. Mas antes da gente começar a falar propriamente do livro, eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo, porque ele é muito importante, ele ajuda com que o YouTube, ele mostre esse vídeo, indique esse vídeo para outras pessoas que busquem dicas de leitura, assim como a gente normalmente faz. E se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Bem, eu passei da fase de ter preconceito com os livros que chegam da Tag aqui para mim. Antes, os livros chegavam e eu fazia, será que eu vou gostar? Hoje, depois de mais de um ano assinando a Tag e várias leituras muito positivas, eu aprendi que, primeiro, não se deve julgar um livro pela capa, e segundo, que eu gosto sim de muitos outros gêneros de histórias. Há histórias que não são de fantasia e que me agradam muito, tanto quanto uma bruxa salvando o seu mundo mágico. E então, quando eu peguei o Querido Edward pra ler, eu fui assim com muita sede ao pote. Eu gostei muito dessa capa aqui, achei essa capa muito fofa e de certa forma ela combina bastante com o livro, que também é muito fofo. Eu li a sinopse antes de começar a fazer a leitura, né, porque eu queria saber do que se tratava o livro, mas antes de eu começar a falar dele pra vocês, eu queria deixar então o vídeo que eu fiz do unboxing assim que o livro chegou aqui pra mim. Então, como prometido, essa é a caixinha do mês 8 da Tag Inéditos. Ela chegou pra mim na sexta-feira, dia 31/7, e eu vou abrir com vocês. Depois, posteriormente, a gente vai falar sobre o livro. Então, vamos lá. Ai, veio alguma coisa de tecido aqui. Vamos ver o que que é, que eu também não vi ainda. Ah, é uma eco bag. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. George L. Borges. É uma eco bag mesmo, bem legal, bem bonitona, gostei. Ah, acho que vieram alguns bottoms também. Vamos ver. Para os amantes de leitura, é bom saber que vivemos mais experiência com vocês. Esse é o seu presente de renovação do plano anual. Ah, é meu presente de renovação do plano anual. Ficamos muito felizes por todas as caixinhas compartilhadas e por conseguir trilhando essa caminhada conosco. Esperamos que goste das próximas leituras. Com carinho, Tag. Eu amo meu clube de leitura, é um livro e só mais um capítulo, Tag. Olha que bonitinho. Eu não sabia que vinha brinde de renovação. Legal. Aqui a gente tem, então, uma caixinha. Meu celular vai acabar a bateria. Deixa eu fechar aqui, isso. Ah, é tipo um cartão postal, né? Bem bonitinho, depois eu vou ler com mais atenção aqui. Ai, veio uma máscara! Nossa, que legal! Gostei. Ai, meu Deus, 10-0 pra conseguir abrir isso aqui com uma mão só. Então, é uma máscara, ó. Eu pausei pra conseguir abrir. Uma máscara de tecido. Bem bonita, gostei bastante. Eu estou colecionando máscaras agora, não é mesmo? Aqui a gente tem o quê? A gente tem um caderno de lembranças. Isso mesmo, é um caderninho, tipo uma cadernetinha sem pautas para você fazer anotações conforme você quiser. E agora, finalmente, o livro. Ah, esse box tá me lembrando o box a capa, na verdade, que veio no livro Uma Nova Chance para o Sr. Dobler. Vamos ver o que veio aqui. A revistinha do mês e o livro Querido Edward, napolitano mesmo, tá? Lembra o sorvete napolitano, né? Querido Edward, então, vai nos contar a respeito de uma criança de 10 anos de idade que é o único sobrevivente de um acidente aéreo. E nesse acidente aéreo morreu também o seu pai, sua mãe e seu irmão mais velho. Ed, como era conhecido, né, o apelido carinhoso então
do jovem Edward. Ele estava de mudança com a família, eles estavam indo de Nova York para Los Angeles, ou de Los Angeles para Nova York, não me lembro muito bem. E eles estavam mudando por causa do emprego do pai. A mãe, ela é roteirista de uma série muito conhecida dos Estados Unidos. Eu não me lembro agora se é Law and Order, mas é alguma coisa assim, ou CSI. É uma dessas séries de investigação que é muito famosa. Os meninos, tanto o Edward quanto o irmão dele, o Jordan, se eu não me engano, eles são ensinados em casa, eles não frequentam a escola. E o pai ensina eles todas as matérias mais importantes, as matérias básicas, faz com que eles leiam, eles têm aula de piano, eles têm aula de culinária. Então, assim, eles parecem uma família bastante unida, uma família que, apesar de ter alguns problemas, que, assim, às vezes é comentado alguma coisinha aqui, mas que eles se amam muito. Acontece que durante esse voo, o avião acaba, enfim, caindo. No início do livro a gente não sabe por quê. Eu até achei, quase o final do livro, eu achei que o escritor não fosse explicar pra gente o motivo do avião ter caído. Eu achei que fosse passar batido, né? Porque a história é narrada a partir do ponto de vista do Ed, e tem algumas coisas que o Ed escolhe não saber. Uma criança de 10 anos acabou de perder o pai, a mãe e o irmão mais velho. Ficou com várias sequelas físicas do acidente, ficou muito machucado, ficou vários dias internado na UTI. E quando ele sai do hospital, ainda com muitos ferimentos pelo seu corpo, com a mobilidade reduzida, porque a perna tá muito machucada, ele acaba se vendo alvo de pessoas malucas que começam a dizer que ele é um menino milagroso, que ele é um menino que sobreviveu. E então a cabeça do Ed tá muito confusa. Então há sim coisas que o Ed escolhe, o Edward, né, como ele passa a ser chamado depois do acidente, ele escolhe não saber, porque ele não sabe como lidar com aquilo. E ele vai então morar com a sua tia, seu tio. A tia, ela é irmã da mãe dele e elas são bastante parecidas fisicamente, apesar de o comportamento, a personalidade delas ser um tanto diferente. O Ed então o Edward vai precisar então crescer, amadurecer e aprender a conviver com aquilo. Esse aqui é um livro que vai falar muito sobre perda, sobre luto, como vocês devem imaginar. Fala também muito sobre amizade, sobre a gente se fechar em volta da gente mesmo e não perceber o que está à nossa volta, tanto as coisas positivas quanto as coisas negativas. A gente não perceber que muitas outras pessoas também sofrem tanto quanto ou mais ou menos que a gente, e que cada sofrimento, para aquela pessoa que está sofrendo, ele dói tanto quanto o seu. Fala muito sobre família, sobre amor, sobre amadurecimento, sobre crescimento, né? E como dizer adeus a uma situação tão terrível quanto essa. E, infelizmente, eu queria ter gostado mais desse livro. Ele é um livro que é muito fofo, mas eu não consegui me emocionar muito com essa leitura. Eu esperava chorar muito mais, porque afinal de contas o Edward tem a idade do meu filho, né? Ele tem 10 anos quando o acidente acontece, quando ele fica órfão, então. Só que o Edward, ele acaba lidando com tudo de uma maneira muito adulta. Ele se fecha muito, ele não se permite pensar no acidente, ele não se permite pensar na mãe, no pai, no irmão, porque ele tem medo que aquilo vá abrir um buraco e que ele não vai conseguir mais sair desse buraco. Então ele lida com tudo de uma maneira muito fria, muito fechada e, de certa forma, muito madura também. Ele lida com várias situações de uma forma que eu não vejo, por exemplo, meu filho lidando, sabe? Eu vejo que seria uma situação muito diferente, uma ação, uma reação muito diferente. Então eu acho que isso, assim, acabou cortando um pouco a parte emocionante que o livro poderia ter. Contudo, ele acaba não sendo uma leitura muito sofrida por causa disso. Então, se de repente você tiver algum medo de sofrer muito durante a narrativa, eu acredito que isso vai acontecer. Eu não acho que seja uma leitura muito sofrida nesse ponto. Lá pro meio do livro, eu confesso que até ficou
muito maçante a leitura, porque a gente estava acompanhando o Edward estaqueado, sem crescer, sem amadurecer, sem progredir, sem regredir, não ia, não vinha, e a narrativa estava apenas contando o seu dia a dia e mais nada. Então, assim, tava bastante maçante o livro. Um pouco pra frente do meio, na verdade, quando ele enfim começa a fazer o que a sinopse diz que ele faz, que é só lá no final, que é descobrir cartas que pessoas aleatórias estavam mandando para ele, inclusive familiares das pessoas que acabaram falecendo no acidente aéreo. Isso não é spoiler, tá, gente? Porque tá aqui na sinopse do livro, tá aqui na parte de trás do livro. Quando, enfim, isso começa a acontecer, a história começa a fluir com mais agilidade, porque o Edward, ele começa, então, finalmente sair daquilo que estava mantendo ele preso, né, onde ele estava, e ele começa a descobrir mais de si mesmo, mais dos tios de sua amiga e das outras pessoas. E aí ele começa, enfim, a reagir. O livro ele é narrado em terceira pessoa e os capítulos eles vão sendo intercalados entre o passado, que é o que estava acontecendo durante o voo, e isso é uma coisa que também me incomodou em um ponto da narrativa, porque eu achava muito interessante quando a narrativa ela era sobre a família do Edward, porque enfim, a história é sobre o Edward. Então é interessante conhecer quem foi a mãe, quem foi o pai, quem foi o irmão dele. Mas quando o livro ele pegava os outros passageiros, quando ele narrava a partir do ponto de vista dos outros passageiros que estavam naquele avião, no início era legal, porque no início você começa a pensar, nossa, quantas vidas desperdiçadas, quantos sonhos morreram naquilo. Mas depois de um tempo aquilo já estava me enchendo o saco, já não estava mais interessante porque não eram histórias interessantes, sabe? Eram coisas assim muito aleatórias de uma pessoa, muito aleatória da outra. Teve sim alguns personagens que foram mais interessantes a acompanhar, e que eu fiquei um pouco mais triste por ter morrido, né? Enfim, todos morreram no acidente. Mas outros nem tanto. Então a narrativa ela vai intercalar entre o passado, né? O que estava acontecendo durante o voo, e ali no finalzinho que a gente vai descobrir o porquê, né, o avião caiu, e o presente, que é o Edward, enfim, depois do acidente, já ter saído do hospital e tá precisando lidar com aquilo tudo. A edição da Tag, como sempre, tá bem bonitinha. Esse livro aqui, ele tem, como eu falei pra vocês, em média 300 páginas. Todos os livros da Tag, eles são o tamanho 14 por 21, que é aquele tamanho mais padrão de livro que a gente encontra aqui no Brasil, né? Normalmente ele vem com essa parte de dentro aqui, ou com alguma ilustração, ou colorida assim. A diagramação, ela tá bem bonitinha, bem fofinha. Ela tem, assim, essas páginas mais cinzas entre algumas partes. E essa é a diagramação do livro. E, infelizmente, aqui não vem o nome do tradutor. Ele vai ser uma publicação da editora Paralela. E, como sempre, a revistinha da Tag, ela vem recheada de informações sobre o livro, sobre a autora, né? Vem uma entrevista aqui de uma autora. Inclusive, ela fala aqui na entrevista que a história que ela escreveu, ela tem como base um acidente aéreo muito parecido, que foi um acidente aéreo que aconteceu em 2010, um voo comercial que saía da África para Londres, onde apenas um garoto de 9 anos acabou sobrevivendo. Ele foi encontrado afivelado ao cinto de segurança a cerca de 800 metros de distância dos destroços. Inclusive, a autora, ela é professora de escrita criativa, e aqui na última parte da entrevista ela dá algumas dicas para autores iniciantes. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu esperava me emocionar, eu esperava sofrer, na verdade, muito mais com esse livro, assim como eu sofri com O Peso do Pássaro Morto, mas eu acho que a leitura, nesse sentido, ela foi mais agradável para mim, lendo Querido Edward, do que O Peso do Pássaro Morto. Tive uma quebra de expectativa ali, mas ela não foi totalmente negativa, porque eu não gosto de sofrer, eu não gosto de chorar horrores durante uma leitura, como aconteceu na leitura anterior. Então esse ponto foi positivo. O único ponto negativo da história pra mim
foram algumas partes que foram maçantes e desinteressantes da história, mas eu entendo que isso é uma coisa muito mais pessoal do que um problema do livro, que eu não acho que isso seja um problema do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo se vocês assinam a tag, se vocês assinam a tag Inéditos da curadoria, ou se vocês assinam alguma outra caixinha literária. Eu vou gostar bastante de saber. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação toda vez que sair um vídeo novo. Então é isso, um beijo e até a próxima!